Ok, já estamos gravando. Professor, fique à vontade, a aula é sua. Ok, obrigado aí, pastora. E uma boa noite para todos, quem estiver presente já aí. Vamos dar continuidade, já estamos na segunda metade, né, das nossas aulas de comunicação escrita, e a cada aula a gente vai pesando um pouquinho, né, o conteúdo, vai pesando um pouquinho os detalhes, e hoje a gente também vai ter a necessidade de se reportar a alguns conceitos já vistos desde a primeira aula. Tá? Então, começando aí, sempre como nós fazemos, nós temos o início sempre com uma reflexão bíblica, através de um versículo, e vamos ver se aí eu achei muito apropriado para tudo que nós estamos fazendo. Ele está em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos de 16 a 17. Vamos tentar, então, verificar o que ele traz para a gente aí de ensinamento. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, observem que importante, né? Toda a Escritura é uma obra de Deus, é determinada por Deus. E nós temos aí a Escritura, essa Escritura se refere à fala, às mensagens bíblicas. Mas nós aqui também estamos produzindo textos, é o nosso exercício, é o nosso trabalho, é a nossa disciplina. E essa Escritura também é abençoada por Deus, também é orientada por Deus. E observem o finalzinho, né? Para que esteja preparado para toda boa obra. A obra que nós vamos fazer de comunicação, de informação dos conceitos e das condições do campo missionário, ou qualquer outra informação que nós estejamos passando, ela deverá estar também, e ela terá que estar também, orientada pelo nosso Deus, né? Isso aí quer dizer o quê? Que nós temos que tomar cuidado com o nosso eu, né? Não deixar o nosso eu aflorar de uma forma tal que ele supere a vontade de Deus. Muitas vezes isso acontece na hora da gente produzir um texto. Então, diante disso, diante dessa verdade, vamos tentar ver o que a aula de hoje nos apresenta. Bom, o nosso tema é argumentação, coesão e coerência. Ora, nós estamos trabalhando uma produção textual. Nós temos que produzir textos, comunicação escrita. Nós temos que nos comunicar na forma escrita. E essa comunicação ela precisa seguir um padrão. Dentro do nosso esquema, vai seguir um padrão culto. Já vimos que não adianta querer correr da gramática, porque não dá. Mas também a gente não precisa ter um aprofundamento tão grande da gramática, porque nós aqui somos produtores textuais, sim, trabalhando com uma comunicação escrita, mas não somos linguistas, filósofos ou filólogos, né? Nós temos a possibilidade de fazer uma coisa mais leve um pouquinho. Nós vamos ver isso durante as explicações. Ora, quais são os objetivos? Vamos lembrar, então, começar a nos reportar às aulas anteriores. Tudo que nós vamos fazer precisa estar baseado em objetivos. Como é que eu construo os objetivos? Começo sempre com um verbo no infinitivo. Ah, que bom, qualquer verbo no infinitivo? Não. Verbos que sejam observáveis.
Eu não posso colocar verbos que sejam muito abstratos, porque depois, no final, eu não consigo fazer uma avaliação do que foi ou não atingido através daquele objetivo. Então, vamos observar aí. O primeiro objetivo, discorrer sobre a importância da argumentação. O que seria discorrer? Discorrer é falar, explicar, analisar, avaliar, falar a respeito de, tá? E falar a respeito de quê? Da argumentação. Nós vamos nos basear muito nesse aspecto no início da nossa aula, que é a argumentação, que é uma base da estrutura do texto dissertativo. Mas ela é exclusiva do dissertativo? Não, não é exclusiva do dissertativo. Eu posso apresentar a argumentação num texto narrativo, eu posso apresentar num texto descritivo, eu posso apresentar num texto expositivo. E nós vamos ver exemplos aqui, como no texto expositivo. Mas, de qualquer forma, a argumentação é o ponto básico que nós vamos desenvolver para produzir um parágrafo que seja coerente, que seja coeso e que seja claro e que tenha uma estética, né, uma aparência bem organizada, bem desenvolvida. Então, esse é o primeiro objetivo nosso. O segundo objetivo é analisar as características de argumentos bem estruturados. Então, como é que eu vou estruturar um argumento? Eu posso colocar a minha opinião pura e simples. Eu gosto disso e eu vou defender essa ideia puramente porque eu gosto. Não, eu tenho que me basear em fatos, né, mais amplos, em referências, inclusive, mais amplas, que me respaldem aquela observação. Eu posso até fazer um argumento defendendo um ponto de vista meu, mas esse ponto de vista tem que ter um mínimo de coerência, tá? Eu não posso, a gente tem visto ultimamente, né, nas mídias todas aí, determinadas defesas que são indefensáveis, né? Então fica meio complicado, nós temos que tomar cuidado com a defesa dessa argumentação. E aplicar recursos para promover coesão e coerência em textos orais e escritos. Gente, lembra que eu teve uma aula, eu acho que foi a segunda, não me lembro bem, que eu falei que a gente começa a observar como as pessoas trocam determinadas palavras, como se utilizam de senso comum no dia a dia, né? E aí que esse senso comum não encontra respaldo na gramática normativa. Tudo bem, na linguagem oral, nós temos essa permissão, vamos dizer assim, mas não temos essa permissão na linguagem escrita. Então, nós temos, por exemplo, eu digo, e olha, ontem teve um culto maravilhoso na parte da manhã. Eu posso dizer isso, teve. Só que teve está errado, eu não posso usar o verbo ter no sentido do haver. Se eu escrever isso e passar essa informação, eu estou cometendo um erro, passando uma insegurança estrutural ali do texto. Mas na fala, um texto oral, isso é até possível, e nós falamos e fazemos isso diariamente, né? Então, nós vamos observar determinados aspectos que, às vezes, até quem não está muito ligado na estrutura gramatical da língua portuguesa vai dizer, mas isso é errado, mas eu falo assim, né? Nós vamos observar isso aí ao longo do nosso esquema. Então, observando, nós temos objetivos traçados, objetivos a serem cumpridos, e eles são voltados para essa estruturação do texto. Então, vamos ver. A argumentação, ela precisa partir de uma verdade, ela precisa ser defensável. Vamos seguir o nosso PowerPoint. Então, vamos lá. A argumentação
O que é isso? Né? É um processo de defesa de uma ideia ou ponto de vista. Tá? Eu já comentei numa outra aula, né, que o ponto de vista, segundo um autor aí que fez essa observação, é a vista de um ponto. Então, eu tenho vários pontos, eu escolhi um. Então, eu defendo aquele ponto de vista, mas eu tenho que entender que existem outros. Então, numa argumentação bem feita, eu vou poder dar justificativas plausíveis para aquele ponto de vista que eu optei, né? Eu vou ter que ter a tranquilidade e a clareza de saber que pode haver outros pontos de vista. E dentro da minha argumentação, eu vou poder convencer o meu interlocutor, o meu leitor ou o meu ouvinte, de que o meu ponto de vista é melhor por isso, aquilo e aquilo outro. Tá? Então, esse é o papel da argumentação. Vamos seguir aí. A defesa de uma ideia ou um ponto de vista, por meio de um conjunto de afirmações. Ora, afirmações de premissas, conjunto conjunto de afirmações, premissas ou suposições. Lembrando, eu posso ter uma suposição, mas eu tenho que ter um mínimo de coerência nessa suposição para poder defender, né? O objetivo é convencer o interlocutor, estimulando críticas, e promovendo o diálogo. Por isso é que, por exemplo, o texto dissertativo, aquela dissertação, o artigo, enfim, tudo mais, ele vai se basear grandemente nesse conceito de argumentação, porque os textos eu vou ter que colocar um argumento e vou ter que defender esse argumento. Tá, João, e como é que a gente faz esse argumento? Bom, voltar um passo atrás também e tentar lembrar, avivar a memória do pessoal aí, que eu falei sobre tópico frasal. Lembram? Vocês conseguem lembrar? Não precisa dizer, vai ficar difícil de concordar ou não, mas eu vou voltar e vou falar sobre tópico frasal. Tópico frasal é a frase inicial de um parágrafo. Essa frase, ela já indica, ela já centraliza o ponto principal daquele parágrafo. Vamos imaginar, eu estou dando uma cola, hein? Eu estou preparando um relatório sobre a viagem missionária ao Chile. Então, eu estou preparando ali, vou escrever, né, o meu relatório, vou fazer uma série de observações, e cada vez que eu iniciar um parágrafo, eu vou utilizar obrigatoriamente, queira eu ou não, saiba eu as técnicas de elaboração de um parágrafo ou não, eu vou acabar utilizando um tópico frasal. Então, eu posso começar um parágrafo da seguinte maneira: o Chile é um país, o Chile é um país cristão com desenvolvimento da comunidade evangélica. Por exemplo, não sei, tá vindo a minha imagem agora. Então, essa é a primeira frase. O que eu estou dizendo? Eu estou afirmando que o Chile é um país cristão. E estou afirmando que a comunidade evangélica está em desenvolvimento. Eu já tenho aí uma série de coisas para afirmar, para confirmar ou para dizer o contrário. Aí eu posso ter um outro parágrafo dizendo: embora o Chile seja um país cristão, a sua população evangélica está em desenvolvimento. Não sei se vocês notam, se ficou possível a comparação desses dois tópicos frasais. Um deles
eu estou dando uma ideia positiva a ser desenvolvida naquele parágrafo. O Chile é um país cristão, a sua população evangélica está em desenvolvimento. Olha só ideias positivas. Mas quando eu começo um tópico frasal dizendo, embora o Chile seja um país cristão, a sua população evangélica está em desenvolvimento. Quer dizer, eu já estou dando uma dica de que essa população evangélica deveria ser mais desenvolvida, deveria ser maior. Só por essa frase, eu já inicio uma intencionalidade daquilo que eu vou escrever. Espero que tenha ficado claro isso aí para todo mundo. Qualquer coisa, anotem para a gente poder discutir um pouco mais. E todo parágrafo tem o seu tópico frasal. Eu poderia até dizer a vocês que os tópicos frasais são divididos em categorias. Categoria geográfica, categoria de opinião, categoria referencial. Nós não queremos saber disso, no momento, pelo menos, tá? Nós não queremos essa classificação. Queremos saber, sim, que todo parágrafo é iniciado por um tópico frasal que já indica o que eu vou falar. E a argumentação vai ser em cima disso. Agora, a argumentação tem que ter princípios, tem que ter base, tá? Vamos seguir. Seguindo, então. A argumentação é uma ferramenta de comunicação, quer dizer, é uma ferramenta que eu uso para comunicar, né? É uma tentativa, perdão, é uma ferramenta de comunicação que pode ser utilizada em diversas situações, como em debates, palestras, propaganda publicitárias, textos escritos e até mesmo em situações familiares. Então, é aquele caso, né? A gente passa por isso no dia a dia, tá? Nós fazemos uma afirmação, muitas vezes numa conversa apenas. Essa afirmação, nós defendemos um ponto de vista e aí fazemos uma argumentação. As discussões muitas vezes ficam bastante intrincadas, né? Bastante fortes por causa disso, em função exatamente dessa tentativa de convencimento do interlocutor, né? Não vou nem entrar nas discussões que nós temos observado e muitas vezes até participado diante da nossa política, das coisas que nós estamos vivenciando, né, ao longo desses anos aí. Seguindo, então. O outro aspecto é a coesão e a coerência. Vamos analisar essas palavras primeiro. Coesão, uma coisa coesa, unida, fechada, perfeita, adaptada, encaixada, tudo isso. E coerência? Ora, coerência é aquilo que precisa ter um equilíbrio, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu muitas vezes falo, ou principalmente escrevo, porque às vezes a coisa está muito clara na minha cabeça, mas que não tem muito sentido para quem vai ler, né? Por uma série de motivos. Então vamos ver aí. Coesão e coerência que fazem parte, junto com a argumentação, de uma perspectiva de um bom texto, um texto claro, um texto objetivo, um texto com facilidade de entendimento. Ora, para que um texto fique claro, objetivo e interessante, lembrem, eu falei uma vez que às vezes a gente começa a ler um texto, daqui a pouco a gente cansa de ler, né? E outros textos a gente lê e quer ler mais, porque ele é interessante, ele prende a atenção da gente. Ele precisa realçar beleza para que sua estética seja vista de maneira plausível, fazendo parte dessa estética,
estão os elementos que participam da construção textual. São eles, né, são elas, a coesão e a coerência. Então, coesão e coerência fazem parte de uma estética textual. O que é isso, João? Da aparência do texto. Só que essa aparência do texto envolve todo o processo, aquilo que ele vai indicar, aquilo que ele trabalha especificamente para atingir o seu objetivo de transmitir uma mensagem. Vamos tentar observar, então, o que seria um exemplo de coesão, um exemplo de coerência. Eu não sei. Ah, não, ainda tá. Falta mais um slide ainda aí. Então, a coesão nada mais é que a ligação harmoniosa entre os parágrafos, fazendo com que fazendo com que fiquem ajustados entre si. Então, nós estamos trabalhando aí com a coesão. Os parágrafos têm que estar fazendo sentido um com o outro, estejam ajustados. Né? Se eles estiverem soltos, o significado, a mensagem fica comprometida. Entre si, mantendo uma relação de significância. Ora, essa significância é do início ao fim. Aquilo que eu vou desenvolver, eu tenho o tópico frasal, que vai me dar a dica do que eu tenho, e dentro do tópico frasal eu tenho que ter uma sequência, eu tenho que começar o parágrafo, desenvolver e terminar dentro do mesmo assunto. Senão fica uma bagunça total ali, eu não consigo entender. Vamos observar aqui. Tá, esse é o slide que eu estava com um pouco mais de medo por causa do tamanho da letra. Mas vamos tentar ler, tentando entender a mensagem, mas tentando ver onde está a coesão nesse texto. O que caracteriza uma coesão? Vou tentar ler com vocês vão lendo aí e junto comigo, mas eu devo dar umas engasgadas pelo tamanho da letra. Vamos lá. Um cão de caça, depois de obrigar uma pequena lebre a sair da sua toca, e depois de uma longa e exaustiva perseguição, de repente parou. Parou a caçada, dando-se por vencido. Então, observem aí, nós temos uma história. Primeiro, qual é o tópico frasal? O tópico frasal está lá em cima, na primeira linha. Tá? Um cão de caça, depois de obrigar uma lebre a sair de sua toca. Só isso aí já dá para a gente imaginar o que vai acontecer. Outra coisa, nós já trabalhamos com gêneros e com tipologia textual. Que tipo de texto é esse? Vamos pensar, não precisa responder. E que gênero de texto é esse? Tá? Vamos ficar aí com essas duas perguntas, se vocês quiserem escrever, tá ok? Lá no finalzinho a gente vai poder voltar a isso. Não vou dar resposta, não. Agora, pelo menos, não. Então, vamos lá. Então, o cão de caça botou a lebre para fora da toca, perseguiu, não conseguiu pegar e parou de forma, né, já se deu por vencido. Um pastor de cabras, olha aí, outro parágrafo e outro tópico frasal. Um pastor de cabras, ao vê-lo prostrado e visivelmente abatido, ridicularizou, dizendo: aquele pequeno animal é melhor corredor do que você. E o cão de caça responde: está claro que o senhor não é capaz de ver a diferença que existe entre nós. Tá. Eu estava correndo
apenas para conseguir um jantar. Mas ele, ao contrário, corria por sua vida. Então, observem, tem um início, tem um meio, tem um fim, né? A historinha está sendo desenvolvida, já dei uma dica do tipo de texto, tá? E aí vem uma moral, né? Ele ainda traz uma moral dessa história. Moral da história, o motivo pelo qual realizamos uma tarefa, isto é, perdão, isto é o que vai determinar a qualidade do final. O que nós podemos observar aí? Desculpem a leitura pausada, é a questão da visão. O que nós vamos observar aí? A coerência, ou melhor, a coesão, ela é dada pelo relacionamento de um parágrafo com o outro. Os parágrafos têm uma sequência interna, uma sequência lógica, tem uma sequência também temporal e casual, quer dizer, o que está acontecendo no primeiro parágrafo, o que aconteceu no segundo, o que aconteceu no terceiro. Logicamente, aí nós estamos trabalhando com um determinado tipo de texto, com um determinado gênero que possibilita, né, que faz com que essa historinha seja. Estou tomando cuidado para não falar a palavra, seja contada da melhor maneira, tá? E aí, observem também, eu não tenho repetição de palavras desnecessárias, tá? Ele fala lá, vamos tentar voltar aqui. Um pastor de cabras, ao vê-lo prostrado. Lo usou o pronome para representar o quê? O cão de caça. Então, o cão de caça aqui foi transformado em lo. Há uma relação de significados. Observem que é importante essa utilização do vocabulário para que não haja repetição desnecessária. Lembram da aula passada? Aliás, eu não sei se foi passada, acho que foi a anterior, que a Letícia, né, falou, que a gente estava comentando já no final, e aí eu dei o exemplo para ela da história da loja de ovos, né? Ovos simplesmente já dava toda a indicação, né? Mas o proprietário, a princípio, queria colocar um letreiro monstruoso: aqui vendem-se ovos frescos de galinha, né? Quando era tudo isso desnecessário, faltava aí coesão na informação. Então, eu acho que a questão da, da ideia do que foi apresentado, do que foi contado aí para vocês, eu acho que dá para a gente notar, e vocês com mais calma depois podem observar que o texto ele é tranquilo, a gente vai lendo e ele vai se desenrolando de forma tranquila. Vamos seguir. Bom, coerência refere-se à lógica interna. Então, vamos lá. O que é a coesão? O texto ele será coeso quando ele tiver início, meio e fim, não só no texto como um todo, mas dentro dos próprios parágrafos. Como é que eu faço o parágrafo? Eu inicio um parágrafo com um tópico frasal. O que é esse tópico frasal? É aquilo que eu vou desenvolver naquele parágrafo. Ah, João, qual é o tamanho do parágrafo? Eu não sei o que você vai desenvolver. Posso ter um parágrafo de 3 linhas, pode ter um parágrafo de 15. Então, isso aí vai depender do que você vai desenvolver ali. Se mudar de assunto, se mudar o tópico frasal, você vai mudar, consequentemente, de parágrafo, né? Então, observe, a coerência refere-se à lógica interna de um texto, isto é, o assunto abordado tem que se manter intacto. Quer dizer, o assunto que está sendo abordado, ele precisa estar bem apresentado, ele não pode estar quebrado, ele não pode estar rachado, né? E aí é o que nós vamos ver. Na aula que vem, a gente vai aprofundar bastante essa questão
do uso das palavras, né? Vai entrar aquela expressão que eu já comentei com vocês lá no início, né? O ao encontro de encontro a, e outras expressões, aquele uso do porquê, enfim, nós vamos trabalhar com esse tipo, que é o que vai nos dar a coerência dentro do nosso texto. E saber utilizar corretamente o que estamos utilizando, o sentido das palavras que estamos utilizando. Nós vamos ver daqui a pouco um exemplo aí que é complicado, tá? Então, observe, o assunto, né, abordado tem que se manter intacto sem que haja distorções. Esse é o grande problema. Muitas vezes a gente fala ou escreve uma determinada coisa, mas há uma distorção no entendimento. Eu comentei com vocês aquela questão do bilhete que a gente deixa em casa, que a outra pessoa chega, faz tudo ao contrário e ainda diz que a culpa realmente foi do outro, e é, né? Porque ele pensou numa coisa, mas não transmitiu na escrita exatamente a coisa que ele tinha pensado. Então, ficou metade da ideia na sua mente e a outra metade no papel. O outro, coitado, que pegou para executar, não conseguiu fazer aquilo. Facilitando, assim, o entendimento da mensagem. Então, isso aí é o que a gente tem que tomar muito cuidado. Observem a placa num salão de cabeleireiro, num salão de barbeiro, né? Fica bastante complicado, né? Corto, cabelo e pinto. As palavras estão corretas, não resta a menor dúvida. Corto o quê? Cabelo, tá? O que mais que eu faço? Eu pinto cabelo. Só que na hora de colocar a estrutura, né? O autor da placa fez uma confusão e alterou a ordem. Só que quando ele alterar a ordem, lembra da aula passada, finalzinho, cuidado, porque a ordem das palavras tem um significado absurdo. Às vezes são as mesmas palavras. Se aqui a placa tivesse corto e pinto cabelo, a gente não estava dando como exemplo de falta de coerência. A falta de coerência se deu porque pinto, que aí no caso seria um verbo, a gente tem a capacidade, né, e a nossa mente vai longe, né, de entender outra coisa. Então, quando vejo esse exemplo aí, me permitam a brincadeira, né, mas na época atual, que as coisas estão acontecendo de forma tão estranha, de repente vai fazer fila lá. Mas, desculpe a brincadeira, mas é para a gente poder marcar exatamente isso. É aquele caso, só ele recebeu R$ 20, ele só recebeu R$ 20, ele recebeu R$ 20 somente para, então, ou apenas para, e aí nós sabemos, mudou a posição, mudou consideravelmente o significado. Bom, tipos de coerência. Deixa eu ver a hora. E já são. Ah, não, ainda tem muito tempo. Desculpem, fui conferir o horário. Então, observem: tipos de coerência. Basicamente são 4. Existem outros que são menos significativos ou mais profundos, mas vamos tentar entender essas coerências. O primeiro deles é a coerência semântica. Toda vez que nós falarmos em semântica, nós estamos falando em sentido, significado. A placa lá do cabeleireiro, ela tem um problema semântico, tá? Além de ter um problema de ordem estrutural, ele também tem um problema semântico, porque alterou o significado de uma determinada palavra. Então, o significado, tá, vai envolver um problema semântico. Quer dizer, o não cuidado, né, com o uso do significado das palavras. Então, a coerência semântica, ela indica a relação dos significados, dos elementos
das frases sem sequência, sem a sequência. Quer dizer, dá uma sequência diferenciada, essa sequência altera o significado. Tá? Atenção para isso aí, porque é muito comum. Nós vamos nos prender bastante a isso. Tá? Na aula que vem, nós vamos trabalhar com ondismo, vamos trabalhar com queísmo, com gerundismo, né, que são estruturas que fazem um texto não ter a, a coerência. É muito comum, por exemplo, o uso errado da palavra onde, daí tem um aspecto lá da semântica que vai trabalhar com o ondismo. Né? Todo mundo fica muito preocupado. Eu uso onde ou aonde? Né? Onde ou aonde é o mínimo. Né? Onde é uma ideia fixa, onde é uma ideia para. Né? Eu moro onde as barcas param, onde as barcas fazem parada ali no Cocotá. Onde? Lugar fixo. Agora, sempre sempre que aonde eu vou na cidade, eu vou de barca. Então, aonde eu vou, porque eu vou para a cidade ou para qualquer lugar que eu vá na cidade, eu vou de barca. Então, o aonde é movimento, o onde é estático. Só que tem um problema muito sério. As pessoas usam onde para ser referente de qualquer coisa que não seja lugar. Seja lugar, que não seja lugar e que não seja lugar em movimento. Né? Então, o pessoal fala muito bem, muitas vezes. Eles estavam tão cansados onde não conseguiam nem participar da aula direito. Que onde é esse? Né? Temos que tomar muito cuidado com isso. O ondismo é gritante. Tá? Tem pessoas que têm um hábito tão grande de falar onde, né, como outra questão dessas aí que a gente vai falar também, que aí já está dentro dos relativos, e eu reporto sempre o pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte, gosto muito das pregações dele, acompanho, são engraçadas, são divertidas, mas ele tem um cuja qual, se vocês prestarem atenção, vocês vão observar. Ele fala cuja qual não sei quantas vezes ao longo da sua pregação. Maria, cuja qual o anjo informou que ela estava grávida, por que cuja qual? Não tem nada, não tem sentido nenhum cuja qual no meio do caminho. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, que é a questão da coerência que está sendo envolvida aí. Coerência sintática. Sintaxe, é o relacionamento das palavras e dos termos dentro de uma oração. Então, nós temos aí coerência sintática, refere-se a conectivos, pronomes, etc. Eu acabei já antecipando um pouco o exemplo, né? O onde aí, no caso, ele faz uma conexão com uma ideia anterior, o cujo ele vai fazer também uma referência à posse de alguma coisa que já foi dita, de alguma pessoa, alguma coisa que já foi dita. E aí, no caso, eu tenho, por isso, uma coerência ou uma falta de coerência sintática, é o relacionamento das palavras. Outra coisa que também traz um certo problema é o uso das conjunções. Todo mundo, de um modo geral, tem um pouquinho de aversão às conjunções. Primeiro, porque são muitas, segundo, porque a gente precisa classificar, terceiro, porque várias são iguais na escrita e na pronúncia, mas diferentes no significado, enfim. Então, tem toda essa questão. No entanto, olha aí, estou usando um no entanto. Se eu usei o no entanto, eu vou fazer uma adversativa, vou trocar, né, o meu ponto de vista. No entanto, por mais difíceis que sejam, por mais complicadas e desagradáveis, nós precisamos dominá-las. Né? Aí é o caso do que eu acabei de falar do onde, é o caso que eu falei do cuja qual, e vão aparecer várias outras aí. Seguindo, então, a coerência estilística.
ela é uma mistura, né? É mistura de registros linguísticos. O que é isso? Vamos lembrar. Quais são os registros que nós vimos? Nós temos uma linguagem culta, nós temos uma linguagem coloquial, lá na primeira aula. Nós temos uma linguagem vulgar, nós temos uma linguagem polida, né? Mas que está presa à linguagem culta, não chega a ser vulgar, também não chega a ser muito estruturada, mas é uma linguagem correta. Então, nós temos vários tipos de linguagem. Se eu pego um texto, e isso acontece muito no texto escrito, eu começo usando um determinado tipo de linguagem, e, de repente, por algum motivo, eu mudo, eu cometi ali uma falta de coerência, falta de coerência sintática, não, perdão, estilística. Eu mudei o estilo daquilo que eu estava desenvolvendo. E a falta de coerência, ou a coerência pragmática, ela segue, é uma sequência de atos da fala. Essa coerência pragmática, ela acontece muito na oralidade. Tá? Nós fazemos uma observação, continuamos, fazemos determinadas afirmações, e essas afirmações não fazem sentido, não fazem sequência correta. Tá? Envolve também um pouco da coerência semântica. Então, vamos lá, são 4 tipos: semântica, sintática, estilística e pragmática. Vamos ver exemplos aí de cada uma delas. Então, aí, no caso, nós estamos trabalhando com a falta de coerência, né? Que é o que nós não queremos fazer, nós não queremos cometer, é a falta de coerência. Então, vamos lá. A televisão transmite lazer. Olha que frase bonita, né? É verdadeira? É óbvio que não, ela não transmite lazer. Ela pode até promover um certo lazer, ela pode distrair, ela pode informar, pode tudo isso, mas transmitir lazer não dá certo. Nós já trabalhamos, eu acho que na aula passada, com uma outra falta de coerência semântica, né? Quando eu falei aquele exemplo da companhia de águas, né? A companhia X vai levar água e esgoto para a comunidade tal. Quer dizer, vai levar água e esgoto. Então vai ser uma maravilha, né? Vai estar entrando água e esgoto à vontade lá na casa das pessoas. Então, aí é uma falta de coerência semântica, é questão do sentido que as palavras estão sendo usadas. Um outro exemplo nós temos: pessoas ricas procuram ensino particular, onde os métodos, equipamentos e professores são melhores. Olha aquilo que eu falei ainda há pouco. Faltou uma coerência de estrutura, né? Uma falta de coerência sintática. Olha só, por que onde? Observem bem a palavra onde. O que onde significa? Lugar. O máximo que nós vamos ter de dúvida é aonde. Aonde significa lugar para, mas significa, de qualquer maneira, lugar. Não perdeu o seu significado inicial. A partir do momento em que eu relaciono, porque o que é aquele pronome relativo que a gente apanhou lá no ensino médio, lá no ensino fundamental? Porque ele se relaciona, ele é relativo a uma ideia que já foi dada. Então, ele tem ligação de significado com o que está escrito antes. Olha só como é que fica estranho, né? Pessoas ricas procuram um ensino particular, onde, então, ensino particular passou a ser um local, porque o onde está se referindo a ele, mesmo que esteja em outra frase, poderia ter uma vírgula ali sem problema nenhum, mas o onde está se referindo a ensino particular, e ensino particular não é lugar, tá? Seguindo.
Não, aí seguindo, né, a leitura onde os métodos e equipamentos e professores são melhores. Tudo bem. Observem essa agora. Venho diante de Vossa Magnificência, olha que maravilha. Para quem tiver dúvida, não se lembrar, magnificência é o tratamento dado aos reitores nas universidades. Manifestar meu repúdio ao fato de uma instituição pública querer subtrair da população um espaço de lazer. Mas, francamente, achei a maior sujeira, uma sacanagem, nada a ver. Olha que desgraceira de texto, desculpem os termos, desculpe a leitura, estou fazendo tradução, a leitura do que está escrito no texto como exemplo, porque misturou um estilo culto, lá em cima, inclusive, com um tratamento extremamente determinado. Passou depois por uma linguagem coloquial, né? Nada a ver, achei uma sujeira, isso aí. E ainda passou por uma palavra mais pesada, que seria quase que uma palavra vulgar, quer dizer, uma palavra vulgar já é, mas poderia ser até pejorativa, ou enfim, né? Uma coisa mais profunda. Então, nós tivemos aí uma falta de coerência estilística. É o estilo da fala, é o estilo daquilo que eu estou utilizando que está sofrendo a o problema da colocação ali. Falta de coerência, então faltava uma coerência, que é a coerência pragmática que eu falei com vocês, que acontece com muita frequência na linguagem falada, né? O personagem A diz, pergunta, quanto tempo de voo daqui ao Japão? Daqui até o Japão, daqui ao Japão, para o Japão. E aí a pessoa que vai responder, né, a atendente está muito ocupada, e ela diz, só um minuto, senhor. Quer dizer, até aí está tudo com sentido perfeito, porque ela está pedindo para ele esperar um minuto. Só que aí vem a falta de coerência pragmática. Pensei, achei que levasse mais tempo. Quer dizer, aí já vem uma gracinha ou uma. Obviamente que não se pode entender que o camarada achou que era em um minuto mesmo, a menos que fosse teletransportado. Mas, de qualquer forma, é um texto que aqui é um exagero, para a gente poder ver o exemplo que está acontecendo, e, em função disso, ele causa uma falta de coerência pragmática, e no dia a dia nós temos isso. Muitas vezes nós entendemos coisa trocada porque não conseguimos depreender o significado real daquilo que está sendo colocado. Bom, a princípio, até aqui, eu acho que a gente veio com tranquilidade. Gostaria agora que vocês, se fizeram alguma observação antes de ir para a interação participativa, se vocês agora tiveram é, é, que tivesse, opa, peraí, se vocês tiverem anotado alguma dúvida ou algum comentário a fazer, gostaria que esse momento agora a gente começasse a verificar essas dúvidas. Alguém tem dúvidas? Tereza fez não com o dedinho, Renata fez não com a cabeça, Ah, tá todo mundo Vinícius calado. fez não com o dedinho e a Cristina É, não também. Nenhuma observação. isso aí, sexta. Ah, não, hoje não é sexta, já é segunda. Né? Se fosse sexta, eu ia dizer que o pessoal não está falando para não esticar o tempo. Vamos lá. Então, não há dúvida, não há nenhum comentário, podemos ir lá para o outro lado. E com um detalhe.
a gente está realmente bastante adiantado e vai até as 9. E vai sobrar bastante tempo aí hoje da aula. Fiz. Vamos lá. Então vamos para a participação. Agora eu preciso que vocês me falem, tá? A primeira é: que características deve ter uma argumentação? Uma boa argumentação. Um de cada vez. Ah, vai. Cristina, pode falar. Uma boa argumentação, ela deve ter um início, uma coerência e um desenvolvimento das ideias, para não ficar embolado e a pessoa que lê não entender nada do que está se falando. Tá, tudo bem. Aí seria até a questão da clareza no sentido geral, passando pela coerência, pela coesão. Mas o argumento em si, ele precisa de uma característica muito especial, muito específica. Vamos tentar lembrar? Tá certo, o que você colocou tá certíssimo, Cristina. Mas existe uma coisa que tem que ser mais marcante, e a gente tem que estar atento a esse ponto da argumentação. Vinícius, pode falar. Só uma observação, a frase de baixo não é a resposta da pergunta de cima? A argumentação deve contemplar os interesses do autor? Aí, Vinícius, eu vou te perguntar. Você, na sua observação, você falou que a de baixo responderia a de cima. E eu acho que é exatamente o contrário. Vamos ajudar. Então, voltando aí, né? Que características deve ter uma boa argumentação? Primeiro, ela deve ser defensável. Eu preciso fazer uma argumentação que eu tenha recursos reais, provados, referenciais, para poder defender aquela argumentação, né? Se eu não tiver esses recursos, se eu tiver apenas opiniões, vai ficar muito mais difícil. Eu posso ter uma opinião e querer defender essa opinião. A gente vê isso a toda hora. Só que há determinados momentos que, quando a pessoa está defendendo uma determinada ideia, e aquela ideia é uma opinião pessoal, é um ponto de vista pessoal, que não encontra respaldo em mais nada, das duas, uma: ou a gente abandona a discussão, ou a gente, então, acaba criando até um impasse mais complexo aí. Então, lembrando, uma das coisas importantíssimas da argumentação é ter uma possibilidade de ser referenciada, de ter uma referência para respaldar, e que ela possa ser confirmada de alguma forma. Eu posso, entenda bem, eu posso ter um julgamento específico sobre aquele tema, mas eu tenho que ter uma justificativa plausível, tá? Então seria exatamente o oposto do que vem na outra questão ali, que vai dizer o quê? A argumentação deve contemplar interesses do autor. Dentro dessa afirmação, nós temos que entender o seguinte: ela vai realmente estar presa à primeira afirmação, à primeira questão. Vai contemplar interesses do autor, desde que esses interesses, que essas opiniões, elas possam ser respaldadas, desde que elas possam ser justificadas, tá? Vamos tentar colocar aqui dentro de um exemplo mais prático, né? Quando a gente encontra alguém, né, que defende o aborto, por exemplo,
a pessoa vai ter as suas justificativas e nós vamos ter as nossas justificativas dentro de uma visão cristã, dentro de uma visão de preservação da vida, enfim, de tudo mais. Há pontos a serem questionados, há pontos a serem, como é que eu vou dizer, equacionados, tanto de um lado quanto de outro, com certeza. Mas, de um modo geral, nós precisamos entender quais vão ser os argumentos para que a pessoa defenda esse tipo de situação e quais são os nossos argumentos para rebater os argumentos deles. Então, entendam bem, é um ponto de vista pessoal? Mas encontra respaldo onde? Em muito poucos lugares. E muitas vezes, o respaldo que nós vamos encontrar num determinado assunto, num determinado tema, são respaldos ou tendenciosos ou que atendem apenas um determinado grupo da população, enfim, né? São coisas tendenciosas. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande nessas afirmações. Para eu dispor um texto dentro de um relatório, dentro de uma dissertação, enfim, de algum documento desses, eu tenho que saber que, mesmo que eu seja a favor de determinadas coisas que são muito questionáveis, eu tenho que fazer uma defesa daquele argumento pelo bom senso, pelo equilíbrio das ideias. Então, isso aí vai muito nós vamos fugir, né, da simples produção textual para uma questão de bom senso, de uma série de outras coisas aí. Não sei se eu deixei claro para você, Vinícius. A Cristina tinha levantado a mão. Vai falar, Cristina? Eu ia falar sobre isso, sobre a coerência. Sobre o que ele falou agora. Ah, tá. Ok. Professor, então, a primeira questão, tão somente a característica que deve ter uma boa argumentação seria ela ser defensável, plausível, Era defensável, plausível. argumentos concretos. Exatamente. Argumentos concretos, argumentos que possam ser referenciados. Okay. Né? Que eu possa me basear em alguém que já falou sobre aquilo e que defendeu aquela ideia. Tudo bem? Ok, tudo bem. Tá, perfeito, muito obrigada. Um bom texto Vinícius pode falar. Ah, tá. É só um comentário, não vou nem perguntar nada, mas assim, você escrevendo um texto, você argumentar com fatos, com experiências antigas, é propício, mas assim, acho que hoje em dia o mais difícil é você num debate, porque assim, eu entendo que os lados opostos, num debate, né? Você escrevendo um texto, você não tem alguém para debater com você, mas num debate ou numa situação familiar, se é alguém que tem um ponto de vista contrário, fica mais complicado essa argumentação assim para você ter o embasamento, né? Porque ambas as partes vão tentar usar fatos para comprovar a sua tese, né? Comprovar o seu ponto de defesa. Eu acho que a parte que é muito complicado isso de fazer na hora de entender o lado oposto, compreender a sua argumentação, o seu ponto de vista. Permita-me uma participação, professor. Lógico. Essa questão da argumentação, tem um livro que mostra claramente como é importante uma boa argumentação. Esse livro se chama Convém que o Bispo Seja Casado. Não sei se alguém conhece, já leu. Esse livro ele narra a história de um padre que se apaixona por uma moça, resolve deixar a igreja para se casar com essa moça. E aí ele saiu da paróquia onde ele vivia, foi para uma outra cidade, se casou com a moça e começou uma vida lá. Procurou um trabalho
começou a trabalhar numa certa empresa lá, e como todos sabiam que ele era um ex-padre, ele era extremamente discriminado. A única pessoa que dava apoio a ele era uma zeladora da empresa, que era evangélica, que era crente. Então a história vai se desenrolando e o fato dele ter se casado gera uma polêmica na cidade onde ele estava, na região onde ele vivia, que esse debate sobre o padre casar ou não casar acaba ganhando dimensões assim quase nacionais, de requerer a participação das grandes autoridades da Igreja Católica e fizeram debates públicos para provar que ele estava errado. Então, esse ex-padre, ele começa argumentando com as autoridades da Igreja Católica, usando os argumentos bíblicos. Exato. Então, ele começa usando o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Acontece que a autoridade lá da Igreja Católica não admitia os argumentos bíblicos e ficava dizendo, não, mais a tradição, mais a história, mais isso, mais aquilo. Então, esse ex-padre, ele diz assim, tudo bem, então, se o senhor quiser usar argumentos da história, vamos usar argumentos da história. E aí ele começa a pegar argumentos da história, buscar argumentos da história, que obviamente ele conhecia muito bem, e ele começa a refutar os argumentos que esse outro cônego estava usando para dizer que ele não podia casar. E ele, com argumentos históricos, estava provando que sim, ele poderia casar. Então, assim, saber utilizar os argumentos é uma coisa fundamental para convencer de uma ideia. Agora, você só vai ter argumentos se você ler e estudar sobre o assunto. Se você não ler nada, não estudar nada, não se informar, você não vai ter argumentos para defender o seu ponto de vista, ou a sua ideia, ou uma determinada posição. Então, esse livro é bem legal para a gente entender essa questão da argumentação. Se alguém quiser ler, uma leitura bem legal. Convém que o bispo seja casal. Obrigada, professor. Nada, eu é que agradeço aí pelo exemplo maravilhoso e exatamente vai ao encontro, olha aí, vai ao encontro do que eu estava dizendo. A defesa, né, da argumentação, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser referenciada, tem que ter uma defesa consistente. Por isso, Vinícius, é que, logicamente, a vida política, a vida social, a vida atual está muito polarizada. A gente tem visto isso e tem vivido isso. Mas você tem que ter argumentos para tal. Eu, dando um exemplo também aqui, nós participamos de uma atividade de Pilates e tal, e a fisioterapeuta que nos acompanha é assim, de excelente nível, muito boa, muito esclarecida, e a gente já está há alguns anos lá. E a coisa de 2 semanas, por uma breve observação que foi feita, nós descobrimos que ela realmente não comungava das mesmas da mesma crença que nós, né, em termos de esquerda e direita. E aí ficamos até assim meio sem graça e tudo. E aí eu falei, escuta, tudo bem, é um direito seu. Eu disse, você já leu tal autor assim, assim? Ah, não, nem quero ler, que é para não tentar ser influenciado. Eu disse, mas esse autor que eu tô te dando aqui é para influenciar, para você entender o que você defende. Eu disse, se você não entende o que você defende, fica meio complicado, porque eu não defendo a ideia dele, mas eu já li a obra dele. Então, encerramos o assunto por ali, porque aí vem a outra questão, é a ideologia. Aí as pessoas têm uma ideologia, vão seguir, vão brigar, e aí por toda a base nossa cristã, de amores e tudo mais, nós temos que aprender a reconsiderar e a canalizar o nosso interesse, o nosso esforço, né, no nosso Deus.
Mas só confirmando, né, e trazendo mais essa informação. Se, por exemplo, talvez eu não tinha um interesse, porque eu não queria criar uma polêmica ali, mas eu poderia pegar esse autor, tá? E falar a respeito dele, da teoria dele, e mostrar o que está acontecendo hoje, que é tudo com base nele. E que, com certeza, ela, como profissional, como mãe de família, com filhos pequenos em escola e tudo mais, ela, com toda certeza, ia entender que as coisas que estão acontecendo, que nós estamos vendo, não são mero acaso. Elas têm uma intencionalidade muito grande por uma filosofia que vem lá de 1920 e poucos, 1930 e poucos. Enfim, então, o Vinícius e todo mundo, né? O argumento, a argumentação, ela precisa de respaldo, ou então a gente não entra na briga, né? Ou a gente fica só na retranca, porque falar, defender o que eu acho, defender o que eu penso apenas, sem respaldo legal, não dá. A Tereza quer falar? Antes que a Tereza fale, eu queria só contar um pequeno exemplo de uma experiência que eu tive uma vez. Eu estava fazendo um discipulado numa casa de uma família, e essa família convidou um professor da universidade para participar, um professor que era amigo deles. E eu estava falando justamente sobre a Bíblia, né? O que é a Bíblia, quantos livros tem, que é inspirado, revelado, etc, etc. Essa base que a gente aprende no início sobre a Bíblia. E aí esse professor escritor, e depois ele disse, mas a Bíblia foi escrita por homens, eu não acredito na Bíblia, aqueles argumentos, né? A Bíblia não é a verdade e tal. E aí eu perguntei para ele, professor, o senhor acredita no escritor fulano de tal? Mencionei lá o escritor da área dele. Acredito, sim. O senhor gosta do escritor fulano de tal? Gosto, sim. O senhor acredita nas ideias do fulano de tal? Acredito, sim, ele disse. Então, eles também são homens, escreveram livros, e os homens mudam de ideia, os livros são reeditados, são modificados, porque os homens mudam de ideia. Agora, a Bíblia nunca foi reeditada. Ela é a mesma desde o início. Aí, pronto, acabou. Ele não falou mais nada. Então, a gente também tem que ter sabedoria para fazer uma boa argumentação, né? Essa foi uma experiência que eu tive que foi assim, realmente, eu acho que eu me saí bem. Tereza, pode falar. Olá, boa noite. Eu tive duas experiências. Uma foi uma experiência histórica que eu estava assistindo um julgamento histórico e o juiz, a advogada, foi fazendo lá os interrogatórios. Esse julgamento, ele tem qual o nome? Uma filmagem, um documentário sobre esse julgamento histórico nos Estados Unidos, e no sul, em Mississippi. E lá a advogada, ela instiga o promotor. E o rapaz acusado estava preso, estava sendo, até então, tinha um decreto sobre ele, sobre o homem negro, e ele estava sendo condenado, sendo que não tinha nenhuma sentença sobre ele. E aí a advogada instiga, até o momento que o promotor abre a porta. E aí ele quer tirar o argumento dele, que a advogada instigou, e falou assim, não, quem abriu a porta foi você. Aí o juiz, agora ela pode explorar esse argumento, porque quem citou o argumento primeiramente não foi ela, foi você. Então, se você citou, e para você ser válido, para ela também ela pode explorar isso à vontade. E aí, esse negócio da argumentação. E outra causa, eu estava numa conversa com uma menina do meu curso, e ela se julgou comunista. E eu falei que eu não acreditava no comunismo, porque simplesmente o único elemento que faz o comunismo ser plausível é o amor. E se o comunismo se declarar ateu, ele exclui Deus da equação, que é o único elemento que faz a teoria do comunismo ser meramente razoável. E aí eu falei sobre o Deus que é amor. Não dá para tirar amor de Deus e Deus do amor.
E aí a gente armou a conversa ali de forma bem pacífica. E eu deixei essa pulguinha atrás da orelha, essa teoria que ela tanto defende e que não tem o elemento principal para fazê-la viável. Exatamente. Olha, esse papo, essa interação do final está assim, eu estou considerando de uma riqueza muito grande, porque está levando a um ponto que eu sempre defendi, né? Lá na minha apresentação, no início, se falou que eu fui professor de ensino fundamental, ensino médio, também dentro da universidade, e uma coisa que eu sempre me bati muito, né? Atualmente não tenho mais essa possibilidade por causa da deficiência visual, mas eu sempre gostei muito de ler. E sempre falei e sempre disse: só escreve bem quem ler bem. Ler bem não no sentido de qualidade, mas ler mesmo, ler bastante coisa, ler muitos livros, ler livros diferentes, ter uma variedade de assuntos que vai te dando, vai dar para você uma capacidade de reflexão e de argumentação, né? Se você não se alimenta de informação, de conhecimento, de cultura, você não tem como argumentar, né? Aí, como eu vi um videozinho, me permito aqui, já estamos no bate-papo da interação, mas um vídeo que eu recebi essa semana, um camarada perguntando a uma dona de casa no supermercado. Ele falando: puxa, escuta, me diz, o que que você tem? Você defende o atual presidente? Ela disse: ah, sim, com certeza. É isso, mas você está satisfeita com a atuação dele? Sim, ele está fazendo muitas coisas boas. Por exemplo, duas coisas boas que ele está fazendo. Aí ela engoliu, olhou para o lado, olhou para cima, olhou para outro canto. Aí disse: a senhora está no supermercado. Como é que estão os preços? Ah, os preços estão absurdos. Aí disse: mas indiretamente é a equipe que está no atual governo que está possibilitando isso. Aí essa talvez seja uma coisa negativa, mas o restante todo é positivo. Ah, que bom. Então, dá dois exemplos do restante todo. E não tinha argumento, né? Logicamente, pegou uma pessoa de cultura, culturalmente e de informações também um pouco questionável, mas é exatamente aquilo. Por que que as pessoas não se informam? Ou por que que, mesmo muitas vezes se informando, as pessoas são tendenciosas? Aí volta aquele ponto que nós discutimos. Não adianta você querer defender um argumento em cima de uma ideologia, em cima de um ponto de vista extremamente pessoal. Porque aí a outra pessoa não tem nem o que falar, vai falar o quê? Já sabe que as determinações serão totalmente fora, né, da caixinha, vamos dizer assim. Mas vamos lá, vamos ver se ainda Maria tem. Tereza levantou a mão novamente. Vai lá, Maria Tereza. Licença, professor. Isso que o senhor está falando, na ciência biológica exata, ela se chama de lei e teoria. A diferença da lei e da teoria é que a lei foi comprovada. E a Exato. teoria é uma ideia que se tem um raciocínio, porém não se tem prova. Por isso que é teoria da evolução, teoria do evolucionismo, porque não existe uma lei que se comprova, que tenha base concreta, e que você, principalmente na teoria da evolução, não se pode observar. Então, tudo aquilo que eu não posso reproduzir e observar se torna questionável. E aí eles estão criando aceleradores de partícula para tentar reproduzir o Big Bang, blá, 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 blá. E é isso. Então, leis e teorias. Bom, e isso tudo, olha só, influenciando o nosso parágrafozinho humilde, simples, né? Mas que tem que ter todas essas premissas, todas essas determinações para que seja um parágrafo e um texto final plausível, coerente, com características saudáveis, né? Vamos dizer assim, para que o receptor possa ler e se utilizar daquilo que nós estamos informando. Olha que importância que tem, né,
essa nossa discussão da elaboração do texto, da alma do texto que a gente está produzindo ali. Vamos lá. Só mais uma coisinha, professor. Ah? Prometo não falar mais, vai ser a última. Quando a gente vai escrever um texto, uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é justamente na argumentação. Se é difícil falando, escrevendo é mais difícil ainda, né? Porque a maioria das pessoas, quando vão escrever um texto, elas pensam que elas podem escrever os achismos e o que vem na cabeça, né? Então, só para mostrar a importância da leitura, do estudo, de buscar diferentes tipos de conhecimentos, ou se aprofundar em uma área do conhecimento, como isso é importante, tanto para a escrita quanto para a fala. Só um exemplozinho aqui. Quando nós estávamos no Chile, nós fomos para um outro lugar, onde iríamos pregar e tal, e a gente estava organizando tudo para começar um seminário, uma turma de seminário nesse lugar. Nós ficamos hospedados na casa do casal, e enquanto a gente estava tomando a once, as meninas que foram para o Chile sabem o que é isso, né? Os meninos, o lanche da noite, e conversando, né? E o rapaz gostava um pouquinho de história, e nós começamos a falar de história da igreja, né? E falando de história da igreja, e eu amo história da igreja, sou apaixonadíssima por esse assunto, e falando, de repente o rapaz vira para a gente e diz assim: da onde você tira tudo isso? Eu quase caí para trás com a pergunta, né? Porque para alguém que dizia que gostava de história, eu falei, dos livros. Da onde você tira tudo isso? Eu falei, dos livros. Como é que você sabe isso? Ora, eu li livros e estudei. Aí ele disse assim, pode me indicar esses livros que você leu? Eu falei, claro. Então, assim, ele ficou espantado dos argumentos, das informações, das histórias maravilhosas que a gente estava relatando e contando e analisando, e sei lá, da cabeça dele parecia que ele achava que tudo isso saía da cabeça de uma pessoa, simplesmente. Não é. Isso sai de livros, de registros. E aí volta lá para o que o professor falou nas primeiras aulas, da importância do que está escrito. Lembra de que ele falou dos rolos do Mar Morto? O que a gente escreve é um documento. É um registro que fica para outras gerações, para outras pessoas. Então, estudar e se aprofundar em algumas áreas é importante para a sua argumentação. E isso te dá autoridade na sua argumentação. Não vou falar mais nada. Cristina levantou a mão, fale. Depois está com o professor. O senhor falou que a coesão é recurso opcional. A coesão não é um recurso que tem que ser seguido? Não, vamos lá. Eu tô colocando para... Se não tiver coesão, como que você vai ficar uma bagunça? Não, exato. Olha só. Um bom texto... Peraí, onde é que está? Onde é que está essa? É o último. É o último, né? Sim. A coesão é um recurso opcional do autor. Eu fiz a colocação, mas eu não estou afirmando, eu estou jogando para vocês debaterem. A gente está num momento de participação, integração participativa. E aí você, por essa estranheza que você notou na afirmação, você já deu a resposta, que entendeu a explicação toda e está participando desse conteúdo. Quando eu coloco a coesão é um recurso opcional do autor, de jeito nenhum. Isso aí, todo o texto tem que ser coeso, tem que ser coerente. Foi o que nós falamos, ou eu, pelo menos, falei do início da aula até agora, e defendi essa ideia. Tem que ser por quê? E mostrei exemplos, né? Se não tiver uma coesão, a coisa foge do foge da informação. É igual no que está escrito ali, um bom texto pode ser apenas coerente. Não, ele tem que ser coerente e também tem que ter a nossa opinião, né? Tem que ser coerente, tem que ser coeso.
Não, olha só, peraí. O que nem Ele o que tem eu que, digo assim, um argumento. tem que ser, exatamente, tem que ser argumentado devidamente, tem que ter um argumento devidamente estruturado para poder sustentar aquela observação, aquele assunto, né? É isso aí que a gente tem que tomar cuidado. Mas É igual o que está ali, a argumentação deve contemplar os interesses do autor. Se for não, para o interesse do autor, simplesmente vai ser tendencioso. Se for tendencioso, vai sair do assunto. vai sair do assunto, ou vai sair do assunto, ou vai Tem cortar a algum erro. possibilidade de uma discussão, de uma troca de ideias, porque se tem uma tendência, a coisa é clara, é visivelmente inadmissível. Todas as provas são contrárias àquilo, e o camarada continua defendendo, ou você encerra a discussão, ou vai ter uma briga, né? Então, porque você não vai ter como convencer uma pessoa que tem um ponto de vista totalmente errado e que não é defensável, mas ele continua afirmando aquilo, né? Uhum. Então, tá? Tá. Mas deixa eu voltar. Vinícius levantou a mão. O que me causou um pouco de dúvida foi isso, porque a primeira é uma pergunta, e as três abaixo estão como afirmações. Então, por isso que eu também até associei o segundo ponto com a primeira pergunta, porque estava como afirmações e não interrogação. Aí eu fiquei um pouco de dúvida por isso. Eu acho que aconteceu a mesma coisa com a Cristina aí, até por isso ela questionou. Exatamente, mas a intenção desse tipo de coisa foi canalizada mesmo, foi uma intenção, foi intencional esse tipo de colocação. Porque quando a gente ouve uma afirmação ou lê uma afirmação e aquilo participa, né, mal do nosso processo de decodificação, a gente tem que parar para ver, peraí, isso aqui é uma afirmação ou não? Então, foi exatamente esse o objetivo, fazer com que vocês ou achassem estranho, ou rebatessem, ou, de repente, poderia até alguém concordar. Não, eu acho que pode ser só coerente, mas não ser coeso, né? Poderia alguém defender essa ideia. Então, é exatamente isso. O objetivo era esse, era que trouxesse o incômodo daquela afirmação que está ali. Para isso, a gente está numa interação participativa. Eu fiquei Mas, preocupado, né? Que eu falei, quem sou eu para argumentar com o professor? Se ele botou a afirmação, então vou de seguir. jeito nenhum, você é todo mundo para argumentar com quem quer que seja, sem problema nenhum. E aí, aquele caso, dentro de uma interpretação que não é a mais correta, a culpa não é normalmente sua, a culpa é do emissor. Nós vimos isso lá na primeira aula. Se o emissor não fizer uma mensagem que seja plenamente clara, ela vai causar isso que causou em vocês. Tá? Só que eu fiz isso intencionalmente, tá? Dentro desse nosso processo aqui de debate, de discussão, de interação. Então, atingiu o objetivo? Sim, atingiu o objetivo. Agora, não pense você que o problema está com você, não. O problema está comigo, com a minha elaboração. Por isso que chama interação participativa. Exato, por isso aqui tem esse termo. Mas eu quero voltar a uma pergunta que eu deixei lá naquela historinha do cão e da lebre. Eu deixei para vocês. Nós já estudamos sobre tipologia textual e estudamos sobre gêneros textuais. Nós temos aqui um texto, aquele texto está coerente, aquele texto está coeso, todo dentro do esquema, bonitinho. Claro, é até interessante, a gente sente interesse em continuar a leitura para ver o que aconteceu com o coelho, com o cachorro. E aí nós temos características que vão dizer que texto seria aquele, em termos de tipologia. Narrativo. Bom, texto narrativo. Bem, por que é um texto narrativo? E conta uma história. Porque conta uma história, primeiro passo. Segundo, que pode ser verídica ou pode,
Não Tá. é verídica. Pode ser uma ilustração ou pode Aham. ser um fato, né? Tá, tudo bem. Mas uma outra característica. Ele conta uma história e ele apresenta. Um cenário e explicação? um personagens. Opa, ele apresenta personagens, tá? Não Seria, interessa. seria explicativo também? Não, expositivo, se você queria dizer. Não, Não, como se ele não, estivesse explicando uma situação. não, ele está contando uma historinha só. Ele é puramente narrativo, Só narrativo. só narrativo. Agora, eu pergunto, e que gênero é esse? É frequente a gente ouvir um cachorro falar? Ia, silêncio. Eu disse que não ia falar mais, então estou caladinha. Vamos lá. Se o cachorro fala, tá? Se ele argumenta, e olha que o argumento dele, né? Foi, na realidade, ele não aguentou a corrida, essa foi a verdade. Mas ele teve um argumento plausível ali, né? Um argumento muito bom para justificar por que que ele parou, né? Poxa, o pobre do coelho, eu estou correndo atrás de um jantar, mas ele está salvando a vida dele, né? Então, argumento maior do que esse não poderia ter ali. Aí vai dizer, então, que o cão que estava faminto ficou com dó do coelho, né? Com peninha do coelho. Mas nós temos ali um cão que fala com o pastor, que tem sentimentos. Tô apertando vocês aí, tentando tirar a saca-rolha, que todo mundo, quando falar a resposta, vai todo mundo falar, poxa vida, era essa a resposta. Falo ou não falo? Fala. Eu como professora, que atuei em educação infantil, Ah, séries iniciais, esse texto é uma fábula, onde os animais falam, têm atitudes humanas e exato. tem uma moral, é uma fábula. Exato. Então, esse texto, o gênero é a fábula. E lembrando, o que que é o gênero? É aquele texto que eu posso me basear como um modelo para outros. Então, se eu quiser fazer a história da cigarra e da formiga, né? Aí uma fala com a outra canta, a outra diz que, enfim, toda aquela história, aquela interação ali, eu estou trabalhando com uma fábula. Por quê? Qual é a característica do gênero fábula? Como a pastora acabou de dizer, os animais falam, eles interagem, eles têm reações humanas e coisas desse tipo. Então, seria um resgate, né? Resgate só não, mas um acrescentar também de informações, como eu falei desde a primeira aula. A gente, de vez em quando, vai trazer algumas ideias, algumas argumentações, para que nós possamos passear por outros conteúdos que não dá para a gente listar como conteúdo em tão poucos encontros aí. Eu acho que agora a gente terminou, a gente fica à vontade aí para